Paz do Senhor, meus irmãos. Irmãos, tá difícil, hein? Mas vamos lá. Vamos lá. Deus abençoe a todos os irmãos que estão entrando. Vão compartilhando, irmãos. Compartilhando. Irmãos, eu quero trazer uma palavra aqui em Mateus 14, versículo 19, sem perca de tempo. Irmãos, para vocês que estão chegando aí na live, a live caiu e eu estou tentando entrar desde cedo, mas tá tendo um probleminha aqui na internet. Creio que agora, em nome de Jesus, vamos conseguir. Queria colocar como tema essa palavra multidão ou discípulo. Eu vou fixar aqui nos comentários. Irmãos, eu estou tendo um probleminha aqui. Será que alguém pode fixar aí para mim? Fixa aí alguém para mim nos comentários. Coloca bem assim, multidão ou discípulo. Mateus 14, 19. Será que alguém pode fixar aí para mim? Deixa eu ver os irmãos que estão aí. Os irmãos que estão aqui na live aqui. Quem puder fixar. Multidão ou discípulo, Mateus 14, 19. Vai ser o tema da palavra dessa noite, da mensagem dessa noite. Multidão ou discípulo, Mateus 14, 19. Vou repetir. Multidão ou discípulo? É uma pergunta. Mateus 14, 19. Eu quero discorrer acerca desse tema, a qual vai ser uma palavra bem interessante, bem impactante, eu creio, para a glória de Deus. Vão compartilhando, irmãos, vão compartilhando, que eu já vou entrar na exposição da palavra. Vão compartilhando. Compartilhe os irmãos que estão aí, ó. Vão compartilhando. Vão compartilhando. Irmãos, o diabo lutou para mim não fazer essa live, irmão. Só Deus. Meu suporte quebrou. Eu tive que fazer um improviso aqui. Então vocês não reparam se eu ficar olhando meio de uma maneira errônea aqui. É porque eu tive que amarrar aqui com um lacinho, com um laço. Como se fosse um barbante aqui, né? Para poder o celular não cair, porque o meu suporte ele quebrou, irmão. Sangue de Jesus. Mas essa semana a gente já vai estar com suporte novo, em nome de Jesus. Já encomendei. É uma coisa incrível. Fui pegar o meu tripé e o suporte estava quebrado sozinho. E não quebrou comigo fazendo a live, quebrou sozinho. Fui ver, ele já estava quebrado. Agora, na hora de eu entrar, aí juntou a internet, só Deus. Alguém pode fixar aí nos comentários aí? Porque eu não estou conseguindo fixar aqui nos comentários por causa desse improviso aqui. Aí atrapalha meio que eu digitar. Fixa aí nos comentários aí. Multidão ou discípulo, Mateus 14, 19. Vamos lá. Vamos lá para a gente já entrar na exposição da palavra. Mateus 14, 19. Multidão ou discípulo? Só você escrever e fixar aí. Mateus 14, 19. Eu quero ler esse texto aqui. Eu vou estar fazendo a leitura. Logo após vou fazer uma oração. Vão compartilhando, irmãos. Deus tem algo a falar no nosso meio. Essa palavra vai trazer grandes lições para a gente aqui nesta hora. Olha só o que vai dizer o texto. Mateus 14, 19. E tendo mandado que a multidão se assentasse, Jesus mandou a multidão se assentar. Tomou 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e estes deram à multidão.
Olha que texto profundo, irmãos. Mateus 14, 19. Jesus mandou os discípulos, a multidão, se assentar. Jesus repartiu o pão, a qual ele havia multiplicado, e deu nas mãos dos discípulos para que os discípulos viessem servir a multidão. Irmão, deixa eu tentar aqui fixar aqui no comentário. Fixar aqui o tema aqui. Eu vou colocar só Mateus 14, 19. Para quem ir entrando aí. Tentar aqui. Consegui. Antes de eu estar aqui fazendo a exposição, como é que está aí? O áudio, a imagem, como é que está? Preste atenção, irmãos. Eu queria falar nessa noite acerca da multidão e dos discípulos. São dois grupos. Um grupo que é a multidão e um grupo que é os discípulos. A multidão vocês já sabem já, não precisa nem eu falar. A multidão fala daqueles que querem pão. A multidão fala daqueles que querem a bênção. A multidão fala daqueles que querem a vitória. A multidão fala daqueles que querem milagres. Os discípulos não, os discípulos falam daquele que quer a palavra, daqueles que querem explicação, daqueles que querem proximidade, daqueles que querem intimidade. E nós podemos também ver isso, irmãos, no nosso contexto de hoje em dia. Nós vemos que tem também esses dois grupos. O grupo dos discípulos, ou seja, aqueles que são mais íntimos, mais próximos, e o outro grupo também que é chamado grupo da multidão, aqueles que só querem milagres, aqueles que só vão ao culto atrás de revelação, aqueles que ficam correndo atrás de profeta, aqueles que vão em busca de bênção. Mas há o grupo também dos discípulos, aqueles que vão com reverência à palavra, aqueles que vão para ouvir a palavra, aqueles que vão para adorar. E essa questão de multidão, irmãos, a gente vê até no Antigo Testamento. Você quer ver uma coisa? Você vai ver lá no livro do Êxodo, no capítulo 32, quando Moisés subiu e deixou Arão e Hur tomando conta da multidão, do povo de Israel. Era uma multidão, mais de 2 milhões de pessoas ficaram na responsabilidade de Arão e Hur. E a Bíblia diz em Êxodo capítulo 32 que Moisés ele subiu para o monte para orar. Deus ali estava concedendo para Moisés os mandamentos, a lei que foi escrita pelo dedo do próprio Deus. E o que acontece, irmãos? A multidão que está ali embaixo vai começar a rejeitar, vai começar a falar de Moisés, vai começar a falar de Deus e vai pedir para Arão levantar um bezerro de ouro. Eles vão pedir para Arão fazer outro Deus, porque é assim que a multidão faz, irmãos. A multidão não tem paciência, a multidão não espera. Mas olha a diferença de quem tem proximidade, olha a diferença de quem tem intimidade. Enquanto tem uma multidão ali embaixo negando Deus, enquanto tem uma multidão ali embaixo pecando contra Deus, olha a diferença do discípulo. O discípulo está em comunhão. Eu quero classificar Moisés como um discípulo, porque Moisés foi alguém que estava em treinamento por Deus, estava sendo preparado por Deus, lapidado por Deus, capacitado por Deus, dia após dia, para liderar aqueles 2 milhões, mais de 2 milhões de pessoas. Então nós vemos aqui a diferença da multidão para o discípulo Moisés. Eu quero classificar Moisés como um discípulo. Quem já está entendendo essa palavra? Olha a diferença, irmãos. Olha a diferença. Nós vemos, irmãos, no deserto também a multidão murmurava. Moisés não, Moisés orava. A multidão queria voltar para trás. Moisés queria prosseguir para frente. A multidão negava, falava contra Deus, questionava as provisões de Deus. Moisés não. Olha a diferença de Moisés para a multidão. A multidão lá no livro do Êxodo, quando estava peregrinando no deserto, reclamou, queria água, o tempo todo questionando, querendo voltar para trás. Em Números capítulo 21, eles vão falar na cara de Moisés: nós queremos os pepinos, estamos com saudade dos pepinos, das cebolas, dos alhos, tudo aquilo que a gente tinha lá no Egito. Moisés, só tem maná, 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 maná. E o maná ali, irmão, simboliza Cristo. Eles rejeitaram Cristo, porque multidão não quer, meu Deus do céu, multidão não quer Jesus, não quer a presença, mas quer aquilo que Jesus pode dar, não aquilo que ele é. Como é que está aí, irmãos? Deixa eu colocar o fundo aqui para me dar continuidade.
Tá tudo ok? Então observe, irmãos, quando a gente vai para Êxodo capítulo 33, nós vemos ali que Moisés ele fala: Deus, eu não saio daqui, meu Deus do céu, enquanto se a tua presença não for conosco. É Moisés dizendo: eu não quero saber de entrar em Canaã se não tiver presença, eu não quero saber de ganhar bênção se não tiver presença, porque Moisés valorizava a presença. Enquanto tinha um povo que só queria pão, só queria os benefícios de Deus, tinha o Moisés que valorizava a presença, tinha o Moisés que passou 40 dias orando no monte, tinha o Moisés que falava face a face com Deus. Êxodo capítulo 33 vai dizer que Moisés levantou uma tenda chamada tenda da oração. Todo mundo podia orar naquela tenda, só que a Bíblia diz que quando era a vez de Moisés o negócio era diferente. Quando Moisés entrava dentro daquela tenda, descia uma nuvem de glória e todo o povo, ou seja, a multidão ficava de boca aberta e a multidão não conseguia se conter, a multidão caía prostrada olhando para Moisés, porque há uma diferença de multidão, aleluias, que só quer ser servido, para discípulo que serve. Multidão não busca intimidade. Kamanassuribi, Kamanassewa, discípulo sim. Multidão segue Jesus pelaquilo que ele pode dar. Discípulo segue a ele pelaquilo que ele é. Multidão segue por causa da matéria. Discípulo segue por causa daquilo que é eterno. Aleluias. Multidão, quando não acontece, quer sair fora, oscila. Oh, meu Deus do céu, não tem convicção. Discípulo não, discípulo é convicto. Acontecendo ou não acontecendo, eu estou com ele, eu vou adorar ele, eu vou servir ele. Multidão, quando não tem, fala: prepara outro, queremos bezerro de ouro, coloca outro no lugar de Moisés, porque multidão é assim. Multidão só vai se acontecer. Multidão vive pela vista. Discípulo vive pela fé, anda pela fé. Olha a diferença, irmãos. Eu já estou entrando aqui nessa exposição acerca disso. Há uma diferença, irmãos, entre multidão e discípulo. Eu creio que eu estou aqui nesta live pregando para discípulo, porque discípulo tem paciência para sentar, para aprender. Multidão não tem. Multidão não quer saber de palavra. Multidão não quer saber de culto de ensino. Multidão só gosta do culto dos reveladores. Multidão só gosta de culto de milagre. Discípulo não. Discípulo quer sentar para aprender. Tem muita diferença, irmãos. Muita diferença. Muita diferença. Muita diferença. Nós vemos a multidão atuando no Novo Testamento. Olha só, irmãos. Irmãos, observe uma coisa. Onde Jesus andava, a gente via a multidão cercar Jesus. E era um grupo, irmãos. Era pessoas. Aquela multidão ali era só em busca de milagres, em busca de pão, em busca de vitória. Mas discípulo não. E observe, irmãos, que a mulher do fluxo de sangue, ela teve até dificuldade para receber o milagre, para chegar até Jesus. O texto vai dizer que ela foi entre a multidão, porque a multidão ainda atrapalha por cima, irmãos. Quem lembra de Lucas capítulo 18, 35, quando Bartimeu foi clamar, a multidão atrapalhou, ficou tentando atrapalhar, mandando ele calar a boca, porque multidão é assim, não quer clamar, mas quer parar quem clama, não quer adorar de verdade, mas quer atrapalhar quem adora de verdade. Vamos lá, olha só, primeiro texto aqui que eu quero falar para vocês, Mateus 4, 25, olha só, Mateus 4, 25. Você, eu te aconselho aqui agora, nessa hora, abrir a sua Bíblia, pegar uma caneta, pegar um papel, que a gente vai fazer uma exposição aqui maravilhosa, para a glória de Deus. Mateus 4, 25. Olha só, no verso 23 vai dizer bem assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino
e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Olha no verso 14. E a sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe, então, todos os doentes, acometidos aqui já começa a multidão, de várias enfermidades, tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e Jesus curou. Jesus aqui está iniciando o ministério dele de cura. Jesus está iniciando o ministério dele de operação de milagres, de maravilha. E quando Jesus começa a solucionar problemas, meu Deus do céu, quando Jesus começa a curar, quando Jesus começa a levantar, o texto vai dizer que a fama de Jesus está percorrendo. Oh, meu Deus do céu. Olha no verso 25. Veio da Galileia, primeiro, Decápolis, segundo, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Olha só, meu Deus do céu. Jesus, quando começa a operar milagre, o que acontece no versículo 25? Há uma multidão de pessoas da Galileia, de Jerusalém, de Decápolis e da além do Jordão que começam a seguir Jesus. Tudo por causa de milagres, tudo por causa de curas, tudo por causa de maravilhas. Oh, meu Deus do céu. Olha só, aqui eu estou classificando, eu quero trazer a distinção do que é multidão e do que é discípulo. Eu estou mostrando para vocês aqui a multidão. Qual é o propósito da multidão? O que a multidão estava almejando? Era isso, era cura, era milagre, era maravilhas, era prodígios. Olha só, outro texto. Mateus capítulo 9, versículo 2. Mateus 9, versículo 2. Versículo 1, Jesus entrou num barco e passou para o outro lado e foi para a sua cidade. Versículo 2. Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tende bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Eu vou adiantar aqui, olha o que vai acontecer aqui. No verso 8, vai dizer bem assim: vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificavam a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Observe, quando a multidão viu Jesus operar aquele milagre ali, na vida do paralítico que estava ali em Cafarnaum, o que vai acontecer? A multidão vai começar a glorificar. A multidão vai começar a entoar glória. Observe que a multidão é assim, irmãos. A multidão só adora se ver. A multidão só adora se acontecer um milagre. A multidão só adora se dizer: eis que Deus está dizendo assim. Tem pessoas que é assim, irmãos. Fica o culto todo de boca fechada, mas na hora da revelação começa a dar glória. Na hora da revelação começa a dar aleluia. Na hora da palavra fica com sono, cansado, de cara feia. Mas na hora que começa bem assim: aqui tem uma pessoa, eis que te digo, aí reganha o sorriso, aí começa a dar glória, aí começa a dar aleluia. Esses são a multidão, irmão. Esses fazem parte da multidão. Os que só adoram pelo que Deus faz, os que só adoram se só vê, meu Deus do céu. A multidão é assim. Eu vou adiantar aqui. Mateus capítulo 9, versículo 32, mais um texto aqui. Eu estou mostrando para vocês aqui acerca da multidão. Mateus 9, 32, olha. Ao retirarem-se deles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. Trouxeram um homem que era mudo endemoniado até Jesus. Verso 33, Jesus vai expulsar aquele demônio. O homem vai voltar a falar, e as multidões vão se admirar, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Olha como é que a multidão é, irmãos. A multidão, quando vê Jesus expulsar aquele demônio que estava no corpo daquele homem, eles começam a admirar. Eles começam a ficar encantados, porque a multidão é assim. A multidão gosta disso, irmãos.
A multidão gosta de homens que vêm ostentar. A multidão gosta de homens que ficam fazendo entrevista com demônios. Irmãos, a multidão gosta disso. A multidão que está confundindo Jesus com exorcista. Oh, meu Deus do céu, mas Jesus não é um exorcista, Jesus é o Filho de Deus. O propósito de Jesus que ele veio nessa terra não é só isso, não. O ministério de Jesus não se baseia nisso. Jesus veio para morrer, para nos salvar, para nos levar para o céu, para morrer na cruz. E a multidão não entende esse propósito. A multidão gosta disso, irmãos, de maravilhas, de cura, de milagre. Oh, meu Deus do céu. Nessa live aqui eu vou falar uma coisa. Só vai ficar quem é discípulo. Se tiver multidão aqui, não vai ficar nessa live não. Porque o negócio vai estreitar aqui agora. Agora você quer ver uma coisa? Olha a diferença da multidão para o discípulo. Eu quero citar mais um texto acerca da multidão. Até então eu só estou citando o texto da multidão. Eu já vou citar texto acerca dos discípulos. Eu estou mostrando para vocês como que a multidão age. Pessoas que são como multidão são assim. Porque multidão gosta de pão, multidão gosta de revelação, multidão gosta de milagre, multidão gosta de maravilhas, mas multidão não quer compromisso. Oh, meu Deus do céu. Multidão não quer santidade, multidão não quer andar na verdade, multidão não quer palavra, multidão não quer sentar para aprender. Olha o que vai dizer em Lucas capítulo 6, mais um texto acerca da multidão. Lucas 6:19. Olha o que vai dizer. Olha o que vai dizer. Versículo 18. Lucas 6:18. Olha só, mais um texto acerca da multidão. Vieram para ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. Aqui é um texto que está falando acerca de curas, libertações que Jesus está operando. O título, tanto que o título é Jesus cura muitos enfermos. Olha no verso 19. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Esse é o propósito da multidão. Procurava por causa de milagre. Procurava porque queria cura, meu Deus do céu. Procurava porque só queria bênção. Mas quando era para sentar para ouvir a palavra, duro é esse discurso. Pocavam fora, porque multidão é assim. Aleluias. Multidão quer milagre. Eu estou fazendo questão de repetir isso toda hora. Multidão só quer ficar correndo atrás de revelação. Multidão gosta de correr atrás de profetada. Multidão gosta de correr atrás de milagreiro. Multidão gosta de correr atrás de exorcista. Multidão gosta dessas coisas, irmãos. Eu creio nos dons, eu creio nos milagres. Eu creio que Deus nos usa assim para expulsar demônio, porque Deus me usa também. Só que a multidão só gosta disso. Mas quando fala disso daqui, ó, não quer saber. Quando fala de palavra, não quer saber. Observe, Lucas 6,19, a multidão procurava Jesus, porque dele saía virtude, curas, maravilhas. Esse era o propósito da multidão. Correr atrás de milagre, correr atrás de cura, correr atrás de bênção. Mas agora olha a diferença do discípulo. Vou te mostrar o que é ser discípulo. Mateus capítulo 5, versículo 1. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí para conferir, eu até te espero aqui. Mateus capítulo 5, versículo 1. Mateus capítulo 5, versículo 1. Multidão quer milagre. Discípulo quer Jesus. Meu Deus do céu. Vou repetir. Multidão quer milagre. Discípulo quer Jesus. Uramanassi Kamanaselwa. Olha só, Mateus capítulo 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. Aleluias. E aproximaram-se os seus discípulos e se assentaram. Aleluias. Mateus capítulo 5, versículo 1. Jesus vê a multidão. A multidão está de longe, mas o texto vai dizer, os discípulos se aproximaram.
Aleluias, aleluias. Eu vou repetir. Lucas 6,19 vai dizer que a multidão procurava Jesus por causa de milagre, por causa de cura. João 6,26, Jesus vai falar, vocês só estão atrás de mim por causa do pão que perece. Mas discípulo não. Mateus capítulo 5, verso 1 vai dizer que os discípulos se aproximaram. Enquanto tem multidão que só fica de longe em busca de milagre, tem discípulo que se aproxima. Aleluias. Olha só, Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, versículo 15. Olha a diferença do discípulo. Olha a diferença do discípulo. Mateus capítulo 15, versículo 15. Então lhe disse Pedro para Jesus, explica-nos essa parábola. Eu vou repetir. Mateus capítulo 15, versículo 15. Olha o que Pedro vai dizer. Explica-nos essa parábola. Multidão quer milagre. Discípulo não, explica-nos essa palavra. Explica-nos acerca desse texto trazendo por dia de hoje. Explica-nos acerca da história de Paulo. Explica-nos esta parábola. Multidão quer milagre, multidão quer pão, e é o pão que perece. Discípulo quer o pão que desceu do céu. Discípulo é diferente, ele quer aprender, ele quer conhecimento, ele quer palavra, ele quer Bíblia. Discípulo não, explica-nos esta parábola. Olha a diferença do discípulo para a multidão. Enquanto em Lucas 6,19 a multidão fica correndo atrás de milagre e revelação, Uramanacéua, em Mateus 15,15 o discípulo Pedro vai dizer, eu quero é saber da explicação da parábola. Eu quero explicação da parábola. Explica-nos essa parábola. Aleluias. Meu Deus, Pedro não falou, explica-nos essa revelação, que eu não entendi, não. Explica-nos essa parábola. Aleluias. Estou sentindo Deus aqui, irmãos. Eu estou sentindo a autoridade de Deus aqui. Eu estou sentindo a autoridade de Deus aqui. Nós vemos aqui a primeira diferença. Eu quero classificar isso. Que, observe que a multidão aqui, ela quer milagre e o discípulo quer Jesus. O discípulo quer intimidade. O discípulo quer explicação acerca da parábola. Observe, irmãos, a segunda coisa, eu anotei essa mensagem aqui, está em João capítulo 6, versículo 2. João capítulo 6, versículo 2. Eu vou esperar você anotar, você que estiver aí com o seu papel, com a sua caneta, com a sua Bíblia. Temos que anotar, irmãos, temos que anotar. Quando você ouve, não é a mesma coisa quando você anota. Quando você anota, você tem uma porcentagem maior de gravar. Anote, faça anotações. Tem um bloco de anotações, tem um caderno para você anotar. João capítulo 6, versículo 2. João capítulo 6, versículo 2. Olha o que vai dizer em João capítulo 6, versículo 2. Deixa eu ler aqui. Irmãos, isso daqui é live de Bíblia. A gente vai abrindo a Bíblia, a gente vai abrindo o livro. E eu estou provando para vocês na Bíblia, com base na Bíblia. A minha fala aqui tem base na Bíblia. Vamos lá. João capítulo 6, versículo 2. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Verso 2. Seguia numerosa multidão. João 6, verso 2. Seguia numerosa multidão, porque tinham visto, oh meu Deus do céu, os sinais que ele fazia e a cura que ele operava sobre os enfermos. Mais uma vez aqui o texto revela o propósito da multidão. João 6, verso 2. Olha que texto forte. A multidão seguia porque tinham visto os sinais, as curas que Jesus fazia. Mas olha o que Jesus vai fazer no versículo 3. Parece uma loucura. Então, Jesus pegou os discípulos
levou para o monte e se assentou ali com eles. Aleluias. Aleluias. Olha a diferença, irmãos. Enquanto a multidão está correndo atrás de Jesus por causa de milagre, o discípulo está indo com Jesus para o monte. Multidão é assim, irmãos. Multidão só vai para os cultos atrás de milagre. Discípulo não, ele vai para o monte. Discípulo, ele ora. Discípulo, ele quer proximidade, ele quer intimidade. Parece loucura. Olha o que Jesus fez em João 6, verso 3. Jesus vai se afastar da multidão. Quando a multidão vai para cima dele querendo milagre, ele se afasta da multidão e leva os discípulos para o monte, e ali Jesus vai ensinar eles. Jesus entende, investir em multidão não dá resultado, mas investir em discípulos sim. Observe que a multidão que ficava correndo atrás de milagre, não viveram os milagres que os discípulos viveram. Os discípulos que corriam em buscar intimidade, que corriam atrás de Jesus, da pessoa de Jesus, que buscavam Jesus, vou simplificar, pelaquilo que ele é, não pelaquilo que ele dá, foram os que mais viveram milagre. A multidão que corria atrás de milagre não viveu os milagres que os discípulos viveram. Os discípulos, eles viveram milagres, Deus usou eles para operar milagres. Atos capítulo 3, olha os discípulos lá, olha os apóstolos lá, levanta-te e anda. Atos capítulo 5, versículo 12, vai dizer que Deus, pelas mãos dos apóstolos, ou seja, dos discípulos, operava milagres. Atos 9, 32, tem um discípulo de Jesus lá, operando milagres e curando Enéas. Atos 9, versículo 40, tem um discípulo de Jesus lá, ressuscitando Dorcas. Atos 5, verso 15, tem um discípulo lá, a sombra curando. Olha a diferença, irmãos. Quem busca intimidade, quem prioriza Deus pelo aquilo que Ele é, e não pelo aquilo que Ele dá, vai viver aquilo que a multidão não vai viver. O discípulo, ele vive, irmãos, e ele viverá aquilo que a multidão não vai viver. Quem está pegando isso daí? Quem está pegando isso daí? Olha o que vai dizer aqui, outro texto. Lucas capítulo 5, versículo 14. Olha que texto forte. Lucas capítulo 5, versículo 14. Mais uma vez eu quero trazer esse paralelo entre a multidão e entre os discípulos. Só que aqui eu quero fazer um parâmetro entre Jesus e a multidão. Um contraste aqui entre a ação da multidão e a reação de Jesus. Lucas capítulo 5, versículo 12. Ó, Lucas capítulo 5, versículo 12. Aconteceu que estando ele quem? Jesus. Anote aí, Lucas 5, verso 12. Mais uma exposição que eu quero fazer. Aconteceu que estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrou-se com o rosto em terra, suplicou-lhe e disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Verso 13 de Lucas capítulo 5, Jesus estendendo a mão, tocou e disse: você está limpo, entre aspas, fica limpo, e no mesmo instante a lepra desapareceu daquele homem. Olha só, verso 14, ordenou-lhe Jesus que a ninguém dissesse, mas Jesus falou: vai, mostra ao sacerdote pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunha ao povo. Olha no verso 15 agora. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava. Ou seja, a fama de Jesus está se divulgando. E agora entra a multidão. E grandes multidões afluíam, vinham até ele. A multidão é assim, ela é afluída, irmãos. Ela é alvoroçada, ela vem mesmo para ouvir e ser curada de suas enfermidades. A multidão ia tudo para ser curada. Olha no verso 16. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e ali orava.
Lucas 5, verso 15, a multidão atacava Jesus em busca de milagres, mas no verso 16, Jesus se separava para orar. No verso 16, Jesus se afastava da multidão para orar. Devemos tomar cuidado, irmãos, porque a multidão, ela suga. A multidão, ela pode nos levar à morte espiritual. A multidão, ela suga o profeta. A multidão, ela te suga. A multidão, ela quer o tempo todo oração. A multidão, ela quer o tempo todo descarregar os seus problemas, os seus fardos, as suas lutas na cacunda dos homens e mulheres de Deus. Só que devemos, irmãos, ter esse discernimento de saber a hora certa de se afastar e buscar revestimento para a nossa vida. Eu falo por experiência, irmãos. Às vezes, muitas pessoas que pedem oração. Tem lugar aí que às vezes eu vou pregar, que eu termino de pregar, vem um monte de gente orar. E o que eu faço? Eu oro pelas pessoas ali, mas só quando eu termino de orar, eu sinto um peso muito grande sobre a minha vida. O que eu faço? Eu vou para o monte orar. Eu vou orar, eu vou buscar, eu vou me fortalecer, eu vou me revestir. Devemos fazer isso como Jesus fez. Jesus, quando a multidão foi para cima dele, ele deixou a multidão ali parada e foi lá orar, porque você não conseguirá prevalecer de pé diante dos homens se primeiro você não buscar e se prostrar diante de Deus. Primeiro você dobra os joelhos, para depois você se manter firme diante da multidão. Irmãos, o tanto de homens e mulheres de Deus que caíram por querer, irmãos, carregar a multidão na cacunda. Eu conheço mulheres de oração que abriram propósito de oração e passaram muitas lutas. Homens de oração abriram tabernáculos na sua casa. E aquele monte de gente ali atacando, orando, querendo cura, milagre, jogando problema, jogando luta, jogando prova. O profeta, ele tem que saber discernir. A gente tem que tomar cuidado, irmãos. Não é toda guerra que a gente pode entrar, não. Temos que tomar cuidado. A multidão é assim. Outra coisa, se você cair, a multidão vai buscar outro, porque a multidão é assim. A multidão, ela fica correndo atrás de profeta. Então a multidão, ela te suga. E a mesma multidão, meu Deus, olha o que desceu aqui. A mesma multidão que sugou Jesus, foi a mesma que disse: solta Barrabás, crucifica ele. Solta Barrabás, crucifica ele. Os discípulos não. Os discípulos deram continuidade à obra. Urabadassi Komanaselma. Irmãos, só para me explicar aqui, a multidão eu estou classificando aqui pessoas que só correm atrás de milagre, como essa multidão. Claro que tem pessoas que buscam a Deus em sinceridade, irmãos. Amém? Então observe. A multidão, ela está em busca de milagres. A multidão, ela suga. Jesus se retirou para orar, em Lucas capítulo 5, versículo 15 e 16. Porque Jesus não é bobo, irmãos. Jesus entende. Eu só vou prevalecer de pé diante da multidão se primeiro eu me prostrar diante do meu Pai. Oh, meu Deus. É preciso se revestir. Cuidado, cuidado. Cuidado com a multidão. Cuidado com a multidão. A multidão depois ela te chuta e ela te descarta. Valorize os discípulos. Busque investir mais nos discípulos, porque discípulo vai dar resultado. Discípulo vai ter compromisso. Discípulo vai dar prosseguimento. Aleluia. Discípulo, ele senta para aprender e depois ele pratica, ele faz, ele prega lá na frente. Multidão não. Multidão vem com segundas intenções. Multidão só quer aquilo que Deus pode dar. Discípulo vem até ele por aquilo que ele é. Explica-nos esta parábola. Explica-nos esta parábola. Explica-nos esta parábola. Discípulo quer explicação. Multidão não quer aprender. Multidão não quer saber de Bíblia não, irmãos. Multidão não vai em culto de ensino. Multidão só vai em campanha. Campanha de cura, de milagre. Se você colocar aí, tá vindo fulano lá de São Paulo que revela tudo, CPF, a multidão vai, irmãos. Agora se você falar, tá vindo um homem que prega a palavra, Bíblia pura.
Discípulo sim, discípulo vai. Discípulo que quer ouvir palavra. Discípulo que se aproxima. Discípulo que valoriza a palavra de Deus. A segunda coisa que eu anotei aqui foi que, olha só que forte que eu anotei aqui, a segunda coisa. Vocês estão anotando? Espero que vocês estejam anotando. A segunda coisa, multidão ela é vulnerável. O discípulo ele é convicto. Olha que forte isso. Multidão é vulnerável. Discípulo ele tem convicção. Como assim a multidão é vulnerável? Ao mesmo tempo que a multidão ela está ali em cima de você, se você falar alguma coisa que não agrada a multidão, ela sai fora. Ela te abandona. Ela vai buscar outro. Ela te descarta. Discípulo não. Discípulo ele aceita o confronto. Discípulo ele aceita você falar a verdade. Discípulo ele aceita um sermão duro. A multidão, na hora que Jesus pregou um sermão duro, eles pocaram fora. Vamos lá para a Bíblia. João capítulo 6. Mais uma lição. Multidão é vulnerável. Discípulo ele é convicto. Discípulo ele é firme. Ou seja, a multidão ela oscila. A multidão fica oscilando. O discípulo não. Ele é firme. Ele é convicto. Independente da situação, ele adora. João capítulo 6. João capítulo 6. Olha só, aqui também tem uma grande diferença. A gente consegue encontrar aqui a diferença entre o discípulo e a multidão. Olha só que forte. João 6, 26. João 6, 26. Eu vou esperar vocês anotar aí. Você que está anotando. João 6, 26. Olha o que Jesus vai falar para a multidão. João 6, 26. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que vocês me procuram por causa do pão. Resumindo aqui o texto. Vocês estão me procurando por causa do pão. Eu estou trazendo base bíblica para às vezes alguém não pensar que é eu que estou só batendo aqui na multidão. Porque para você pregar uma palavra dessa, você tem que ter base bíblica. E aqui eu estou mostrando a base do próprio Jesus. Palavras de Jesus. João 6, 26, Jesus falou na cara da multidão: vocês estão me seguindo por causa do pão. Trazendo por dia de hoje, vocês me seguem por causa disso daqui, ó. Vocês me seguem por causa de porta de emprego. Vocês me seguem por causa de cura. Oh, meu Deus do céu. Vocês me seguem por causa de milagre. Kamanassuribi Komanassewa. Vocês me seguem, oh aleluias, por causa das bênçãos. Vocês querem a bênção, não o dono da bênção. É isso que Jesus está dizendo, entre aspas. Vocês estão me seguindo por causa do pão. João 6, 26. Aí Jesus fala na cara deles: ó, seguir por causa do pão é seguir Jesus por aquilo que ele pode dar, pela matéria. Porque o pão que Jesus está falando aqui é o pão que a gente come e perece. Mas só que eles não seguiam o pão que é imperecível. O pão que desceu do céu. O pão que aquele que come um pedaço desse pão nunca mais terá fome. Aquele que come desse pão nunca terá fome. Olha o que Jesus vai dizer em João 6, 48, na cara da multidão. João 6, 48. Eu sou o pão da vida. Eu vou deixar você reagir nos comentários aí agora. João 6, 26, ele fala na cara da multidão: vocês estão me seguindo por causa do pão que perece. Aí no 6, 48 ele fala: mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Kamanassuribi Komanassewa. Ó, no verso 50. Este é o pão que desceu do céu, para que todo que dele que comer não pereça. Ele está dizendo: esse pão aqui, quem comer não perece. O pão que vocês estão procurando é um pão que vocês comem e perecem. Não adianta, irmãos, ficar correndo atrás desse pão. Você pode ver que tem gente que só fica indo na igreja por causa desse pão. Atrás de revelação, atrás de chave de vitória. Vai estreitar um negócio que nessa live só vai ficar quem é discípulo.
Quem está aqui nessa live que fica correndo atrás desse pão que perece não vai ficar, mas quem veio aqui em busca do pão vivo que desceu do céu, o pão que não perece, quem come deste pão também não vai perecer. Quando Jesus fala bem assim na cara deles, em João 6:26, vocês estão correndo atrás de pão que perece, é Jesus dizendo, não adianta ir para a igreja, receber a vitória, receber o carro, receber a moto e tá fora da presença de Deus, aí sai da igreja, bate com o carro, bate com a moto, e o que adianta? Esse pão perece, o carro perece, a moto perece, mas este pão aqui, Jesus vai dizer, mas quem come deste pão que desceu do céu, que sou eu, não perecerá. João 6,35, eu sou o pão da vida. Quem come desta carne, deste pão, não terá fome, mas terá vida dentro de si. Aleluias. Deus dá, irmãos, porque Deus é Deus. Uma pessoa que às vezes está buscando um emprego na igreja, Deus dá, irmãos. Uma pessoa que está buscando uma moto na igreja, Deus dá. Só que essa não pode ser nossa prioridade, irmãos. Mateus 6,33, buscai o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas aqui está relacionada ao contexto, comer, vestir e beber. Mas observe, irmãos, se a pessoa quer ter carro, quer ter moto, vai lutar. E se pedir, Deus dá, irmãos. Se pedir um emprego, Deus dá. Deus dá, irmãos. Eu não estou pregando contra isso, eu quero que vocês me entendam, eu não estou pregando contra isso nessa live, eu não tenho nada contra, irmãos. É válido sim, a gente possuir, é válido sim, só que a multidão só quer isso, irmãos. Aleluias, a multidão não quer saber de palavra, a multidão não quer saber de Jesus, a multidão não quer saber de ler Bíblia, a multidão não quer intimidade. A multidão não quer o pão vivo que desceu do céu. A multidão só quer o pão que perece. É palavra de Jesus, ele falou na cara deles. Vocês só querem esse pão que perece. Ou seja, vocês só querem isso, matéria. Vocês não querem espiritual. Irmãos, deixa eu te falar que tem crentes que só quer isso, irmãos. Tem crentes materialistas. Se tiver aqui nessa live, irmãos, comigo não tem conversa fiada. Se tiver aqui nessa live, não vai ficar. Tem crentes materialistas, só querem material. Mas quando fala de orar, de espírito, passa um ano sem ler Bíblia, mas passa um ano todo ali trabalhando na correria. Mas fica um ano sem ler Bíblia, a Bíblia fica dando poeira, irmãos, na estante. Tem que ter um equilíbrio nas duas coisas. Não é colocar material acima do espiritual, não. Não é desvalorizar o espiritual, não. Não é jogar o espiritual lá embaixo, não. Não é jogar o pão vivo que desceu do céu lá embaixo, não. Kamanassi, Komanasewa. Eu não sei porque que Deus me deu essa palavra para falar aqui nessa live, mas tem propósito. Tem propósito, tem direção. A palavra corta para mim, corta para nós, irmãos. Essa palavra nos confronta, irmãos. Devemos buscar o pão vivo que desceu do céu. Urabadakai de Komanagasewa. Devemos buscar o pão vivo que desceu do céu. Vou repetir, devemos buscar o pão vivo que desceu do céu. Por isso que Jesus falou, vocês só querem buscar o pão que perece. Não vai adiantar não. Você vai perecer junto com ele. Porque o carro perecerá, a moto perecerá, a matéria vai perecer. Aí vem Jesus dizendo, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e a tua alma perecer? A segunda coisa, irmãos, a terceira coisa, é a multidão que quer ser servido. Discípulo, ele serve. E é desse jeito, a multidão quer ser servido. Discípulo, ele serve. Mas antes de eu falar disso, eu quero falar em um texto que está aqui em Lucas 4:42, que é mais uma lição. Eu quero deixar lá para o final essa parte da multidão que quer ser servido e o discípulo serve, que é aqui em Lucas 4:42. Eu lembrei aqui. Eu vou deixar essa live salva para vocês irem anotando depois com mais paciência.
com mais calma, devagarzinho, dando pausa na live. Lucas 4:42. Outra diferença que eu quero mostrar para vocês acerca da multidão e do discípulo. E se tiver discípulo aqui nessa live, irmãos, no final você vai ser recompensado. Eu quero profetizar, antes dessa live terminar, se tem discípulo aqui de verdade, Deus está trabalhando ao teu favor, porque Deus tem compromisso com o discípulo. Deus peleja pelos discípulos. Lucas 4:42. Lucas 4:42. Lucas 4:42. Olha só o que vai dizer. Lucas 4:42. Quiser abrir a sua Bíblia, abra aí, irmãos. Mais uma lição. Multidão não quer renunciar. Eu quero classificar assim. Multidão não quer renunciar. Discípulo renuncia. Multidão quer as coisas. Discípulo que é o dono das coisas. Multidão quer a benção, quer as bênçãos. O discípulo quer o dono da bênção. Multidão quer a bênção. Discípulo quer ser um canal de bênção. Multidão só quer ficar sentado. Discípulo quer ficar de pé. Lucas 4:42. Sendo o dia, saiu e foi para um lugar deserto. Jesus. Olha só, irmãos, que lindo esse texto. Sendo o dia, Jesus saiu para um lugar deserto. Eu vou repetir mais uma vez. Sendo o dia, para você gravar, Jesus saiu para um lugar deserto. As multidões, Lucas 4:42. Lucas 4:42. As multidões procuravam. Jesus sai para um lugar deserto, o que a multidão faz? Procura. Multidão é assim, irmãos. Multidão sufoca. Multidão quer sugar. Multidão não respeita o teu tempo. Olha que texto, irmãos. Lucas 4:42. Jesus está se retirando para orar e a multidão está indo atrás, sugar. Indo atrás, sufocar. E o texto vai dizer que a multidão procurava Jesus. Agora procurava com que intenção? Será que eles estavam procurando Jesus por aquilo que ele é? Ou eles estavam procurando Jesus por aquilo que ele podia dar? É claro que era por aquilo que ele podia dar. Então observe, multidão procura Jesus por causa das coisas. Multidão não quer renunciar. Multidão só quer as demais coisas. Agora um capítulo depois, Lucas 5, versículo 11. Lucas 5, versículo 11. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixaram tudo e seguiram. Vou repetir. Lucas 4:42. Jesus se retirou para orar, a multidão foi atrás. Atrás de milagre. Atrás da bênção. Mas agora em Lucas, um capítulo depois, Lucas 5:11, vai dizer que já os discípulos deixaram tudo para seguir Jesus. Enquanto a multidão quer o tudo no sentido do material, os discípulos deixam tudo, ou seja, a matéria, para seguir Jesus. Para seguir Jesus. Lucas 5, versículo 11. Qual é o contexto de Lucas capítulo 5? Todo mundo que está aqui nessa live, eu creio que conhece a passagem da pesca maravilhosa. Pedro ali havia pescado a noite inteira com os discípulos e nada havia apanhado. O que acontece? Pela manhã Jesus se apresentou na praia, chamou Pedro para voltar lá e falou bem assim, lança a rede à direita. Pedro lançou e veio um monte de peixe. O que aconteceu? O que aconteceu? Quando Pedro viu aquele milagre, ele falou bem assim, Jesus, afasta de mim que eu sou um homem pecador. Aí Jesus foi até Pedro e falou bem assim, a partir de agora, você vai ser pescador de homens. Aí no verso 11 o texto vai dizer, e eles, Lucas 5, versículo 11, e arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Meu Deus do céu, que forte isso daqui para quem está ligado nessa live agora, irmãos. A multidão quer as coisas.
O discípulo, ele abre mão das coisas. Aleluias. 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 A multidão não renuncia. O discípulo, ele renuncia. Eles vão renunciar. Eles vão deixar tudo para seguir Jesus. A multidão é pelo contrário. Ela segue a Jesus por causa do pão que perece. O discípulo, ele deixa o pão que perece para correr atrás do pão vivo que desceu do céu. Oh, meu Deus, quem está pegando isso daí? Quem está pegando isso daí? Quem está pegando isso daí? Vou deixar você reagir no comentário. Reage nos comentários quem está pegando essa palavra. Quem está entendendo essa palavra e comente amém, irmãos. Só para me saber. Comente amém, só para me saber. Comente amém, só para me saber. O discípulo, ele está disposto a abrir mão. Vou repetir. Discípulo, ele está disposto a abrir mão. Multidão não. Multidão não quer abrir mão. Multidão não quer renunciar. Não. O discípulo, ele deixa tudo para seguir. Multidão faz ao contrário. Multidão procura Jesus porque quer bênção, vitória, milagre, trazendo para o dia de hoje revelação. Discípulo não. A porta abrindo ou não abrindo, eu vou me manter na posição. Ele tem que ser como Delino Marçal. O discípulo é como aquele hino de Delino Marçal. Desceu. Se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, continua sendo Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, ele continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, ele é Deus. É como João Batista, vai perder a cabeça, mas não nega o nome de Jesus. É como Pedro está morrendo crucificado de cabeça para baixo, mas não negou Jesus. É como Paulo está morrendo decapitado, mas não negou Jesus. É como Tiago em Atos capítulo 12, está perdendo a cabeça, mas não está negando Jesus. É como Estevão está sendo apedrejado, mas ele está dizendo, eis que vejo os céus abertos. Para a multidão não tem céu aberto, mas para quem é discípulo, para quem tem compromisso, eis que vejo os céus abertos. Aleluias! Mais um texto aqui, João capítulo 6. Vamos voltar de novo para João capítulo 6. João capítulo 6. Irmãos, para quem está entrando aqui nessa live, eu estou trazendo comparações dentro da Bíblia Sagrada acerca de discípulo e multidão. Estamos discorrendo aqui vários textos, várias passagens acerca dessa diferença. E alguns textos, como é que eu estou fazendo aqui? Em alguns textos eu estou mostrando, eu estou explicando isso para quem está chegando. Em alguns textos aqui eu estou mostrando qual era a intenção da multidão, e em outros textos eu estou mostrando a diferença que o discípulo fazia. O contraste que havia entre o discípulo e a multidão. A diferença entre o discípulo e a multidão. João capítulo 6. João capítulo 6. Versículo 60. João capítulo 6, 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 versículo 60. Vou repetir, João capítulo 6, versículo 60. O que a multidão vai fazer? Você lembra que eu falei aqui com vocês? Vocês lembram que eu falei aqui com vocês? Que em João 6,48 Jesus falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus está pregando essas palavras. E a multidão, Jesus começa a pregar um discurso duro, uma palavra dura, porque Jesus está exortando eles, Jesus está falando na cara deles, vocês só quer, entre aspas, vocês só quer o pão que perece. Trazendo para o dia de hoje, vocês só quer porta aberta, vocês só quer vitória, vocês só quer bênção. É isso que Jesus está dizendo para eles, trazendo para o dia de hoje, aplicando para o dia de hoje. Eles não vão gostar, porque a multidão não gosta de ouvir a verdade, irmãos. João 6,60, muitos dos discípulos
Tá discípulo aqui, mas eu posso aplicar como multidão, porque eram muitos. Então eu quero classificar isso daqui não como discípulo, mas como multidão. A multidão, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. E de fato aqui é multidão mesmo, irmãos. Quem pode ouvir? Olha o que a multidão está dizendo. Duro é esse discurso. Na minha tradução está discípulo, mas aqui é a multidão. Porque você vai ver que no 68, lá sim são os discípulos. Esses daqui que se retiram não são discípulos. Não são discípulos. Porque discípulo, ele aceita ouvir um discurso duro. Se é discípulo, ele fica numa live como essa. Mas se não é, ele entra e sai. Se é discípulo, ele suporta ouvir a verdade. Porque a verdade, ela dói, mas ela sara. Deus só corrige aquele que ama. Olha no verso 60. Muitos dos discípulos, ou seja, da multidão, tendo ouvido essas palavras, disseram: duro é este discurso. Que discurso é esse, irmãos? Porque Jesus exortou eles, irmãos. Multidão não gosta de ouvir uma palavra dura. Multidão gosta de ir para casa flutuando. Multidão só gosta de palavrinha que massageia o ego. Multidão não quer ouvir arrependei-vos. Multidão não quer ouvir toma uma posição. Multidão não quer ouvir vocês só quer ficar correndo atrás de pão que perece. Vai falar isso para a multidão para ver se eles aceitam, irmãos. Olha o que vai acontecer aqui. A multidão vai abandonar Jesus. Eles vão abandonar Jesus. Olha no verso 66. Muitos o abandonaram e já não andavam com ele. Vê? Olha que forte isso, irmãos. Estou mostrando na Bíblia Sagrada. Que forte. Irmãos, isso aqui é uma palavra muito séria. Que isso está acontecendo no nosso meio. Acontece no nosso meio. Olha no verso 66. Quando Jesus pregou um sermão duro. Quando Jesus começou a exortar. Quando o chicote começou a estalar. Aí só fica quem é discípulo. Aí irmão, Jesus ficou tão indignado que no versículo 67, Jesus olhou para os 12 que tinham intimidade, ou seja, os 12 discípulos, e Jesus falou bem assim: vocês também não querem ir, não? Olha que forte, irmãos. Jesus ficou tão indignado com a multidão. Irmãos, a gente que é pregador também tem hora que fica indignado com esse povo, irmãos, com essa raça, eu vou falar rasgado, essa raça, irmãos, que na hora da palavra não quer prestar atenção, essa raça que só quer ficar correndo atrás de profeta. Quando vai alguém que prega a Bíblia na igreja, não quer aceitar. Agora você é um revelador, fica sorrindo, fica alegre, fica leve, irmãos. Irmão, você quer ver sofrer quem prega a Bíblia, irmãos. Você pode ver, esses camaradas aí que ficam revelando tudo aí, CPF, revelando um monte de coisa aí, as igrejas gostam. E tem pastores que gostam. Mas agora quando prega a palavra... Irmãos, falou de palavra, irmãos, só que as almas que eu ganho é tudo através da palavra, irmãos. Tudo através da palavra. Vou dar um exemplo aqui. Ontem, olha que forte isso que eu estou falando para vocês. Ontem no culto de ensino, eu trazendo um ensinamento, irmãos. O rapaz da vida errônea aceitou Jesus. No culto de ensino. Não era nem pregação, não. Era um ensinamento. Não era nem pregação, não, que você aplica, que você fala em línguas, que você grita o tempo todo. Era um culto de ensino, que você vai mais devagar. O rapaz aceitou Jesus. Não adianta não, irmãos. O que penetra a divisão da alma e do espírito não é chave de vitória. O que penetra a divisão da alma e do espírito não é chave de bênção. Não, o que penetra a divisão da alma e do espírito é Hebreus 4:12. A palavra de Deus é mais afiada do que uma aguda espada de 2 fios e penetra a divisão da alma e do espírito, juntas, medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do ser humano. O que quebra o coração do traficante não é chave de vitória, não é chave de bênção. O que quebra o coração do traficante, da prostituta, é Jeremias 23:29, não é a minha palavra como fogo e como martelo que despedaça a rocha, ou seja, despedaça o coração duro. Palavra, 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 palavra. Tem muita igreja que é muito eu que te digo, esse que te digo. Aí fica muita gente encapado. Tem igreja que eles gostam muito disso, irmão. Esse que te digo, esse que te digo, esse que te digo.
Palavra. Palavra. E muitas das vezes, nessas igrejas que fica muito isso que eu te digo o tempo todo, e muitas das vezes nem é Deus, o tempo todo ali revelação, 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 1 hora de revelação e 2 horas de palavra, fica um monte de gente pecado, um monte de gente de qualquer maneira, gente de inveja, gente de falsidade, gente de adultério. Mas quando tem palavra, irmãos, a casca do adultério cai por terra na hora. A casca da fofoquinha, da invejinha, da fornicação, se tiver adultério, a pessoa é desmascarada na hora. Se tiver falso profeta, ele é exposto pela palavra na hora, ele é confrontado na hora. Aonde tem palavra, irmãos, falso profeta não pode prevalecer. Não pode, não pode, não pode. Eu estou sentindo a autoridade de Deus aqui nessa live. E eu vou entregar tudo que Deus está mandando eu entregar e vou deixar essa live salva. Pessoas que têm que ouvir isso daqui. Muita gente, irmãos, não é pouca gente não. Muita gente que só vai na igreja atrás de bênção. Vocês que estão aqui nessa live, vocês são testemunha. Vocês acompanham muitas pessoas aí. Eu espero que não tenha esse tipo de pessoa aqui. Se tem, que você possa se consertar através dessa palavra, entender que melhor do que ficar correndo atrás da bênção é ir atrás do dono da bênção. Melhor do que ficar só indo atrás por aquilo que ele pode dar, vai atrás dele por aquilo que ele é. Seja discípulo, não multidão. Discípulo é convicto, multidão é vulnerável, fica oscilando toda hora. Mesmo tempo que a multidão está no culto da revelação, está fora da igreja. Mesmo tempo que a multidão está lá nas campanhas, está lá fumando, bebendo, está lá na fofoca. Discípulo não. Discípulo não, irmãos. Discípulo não. Discípulo não. Discípulo não. Deixa eu caminhar para o final aqui. Deixa eu ver mais alguma coisa que eu anotei aqui. Eu anotei essa palavra, irmãos, porque eu estava estudando. E a gente tem que anotar, né, irmãos? A nossa mente não é computador, não. Anotar não vai, irmãos. Não vai. Não vai. Inclusive, eu te aconselho você que está aqui nessa live, anote tudo aquilo que eu estou falando. Anote os textos. Ó, Efésios capítulo 4, versículo 14, Paulo vai dizer bem assim para os crentes lá de Éfeso. Parem de ser meninos, sendo levados para lá e para cá, por qualquer vento de doutrina. Parem de ser meninos. Agora eu vou falar uma coisa. Essa turma aí que fica para lá e para cá, irmãos, correndo atrás de profetada, são meninos. Você pode ver que tem gente assim, ó, tá vindo fulano lá de São Paulo, ele corre para a igreja. Ó, tá vindo um rapaz aí, um camarada aí que ora por cura, ele corre. Discípulo não, ele vai provar. Meu Deus do céu. 1 João 4:1, não deis crédito a qualquer espírito, ou seja, a qualquer profeta, a qualquer ensino, a qualquer revelação. Aí João vai dizer, mas antes provai. Discípulo, ele vai colocar em prova. Ele vai falar, tem base bíblica o que esse rapaz está falando? Tem base bíblica? Agora a multidão não, a multidão só fica correndo atrás. Multidão é menina, irmãos. Multidão não prova. Multidão não quer saber. O negócio da multidão lá é receber uma cura, um alívio. É receber uma cura da dor de cabeça. É receber uma palavra de vitória. O negócio da multidão é isso. O negócio da multidão é alívio, irmãos. O negócio da multidão é alívio. Discípulo não. O discípulo, se ele vê uma pessoa ali operando, às vezes até milagre, seja o que for ali, qualquer operação, manifestação ali, o discípulo ele vai colocar em prova. Ele não sai dando crédito. Palavras de João. João escreveu e disse, não descrédito a qualquer espírito. Trazendo por dia de hoje a qualquer ensino, a qualquer pregação. Antes provai para ver se é de Deus. Antes provai, não é olhar no cartaz e já sair correndo atrás, não, irmãos. Tem pessoas que é assim, irmãos. Só fica pulando e corre num monte de igreja atrás de milagre, atrás de bênção, atrás de profetada. Olha só, Filipenses 1,14. Eu vou ler esse texto aqui. Efésios 1,14.
Efésios 1,14. Efésios 4,4. Efésios 4,4. Eu já estou finalizando a live, irmãos. Efésios 4,4. Olha que forte. Eu quero ler esse texto aqui com vocês. Efésios 4,4. Efésios 4,4. Efésios 4,4. Ó, há somente um corpo e um espírito, como também foste chamado, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Temos que parar com isso, irmãos. Muita gente sendo enganado. Olha o que Paulo está escrevendo. Há só um só Senhor, um só batismo, um só Espírito. Irmãos, tem gente sendo enganado por demônios. Paulo vai dizer sobre doutrinas de demônios. Você está achando o quê? Que a vinda de Jesus, um dos maiores sinais, um dos mais poderosos sinais ia ser terremoto? Teve gente falando bem assim, essa enchente no Rio Grande do Sul é um grande sinal. Irmãos, um grande sinal já está acontecendo aí, falsos profetas. Jesus disse, nos últimos dias surgiriam muitos falsos profetas, não é poucos. Você não está vendo não infestar de falsos profetas, irmãos? Em cada esquina é uma igreja, irmãos. É um monte de igreja, irmãos. Um monte de gente abrindo igreja, um monte de falso profeta. É um monte de doutrinas de homem, um monte de doutrinas de demônios. Demônios que atuam por de trás disso, irmãos. Demônios que atuam por de trás. Apocalipse, Mateus capítulo 24. Jesus disse, vai surgir muitos falsos profetas. Eles vão fazer tão grandes sinais, tão grandes maravilhas, que vão enganar até os escolhidos. Muitos, além de ser muitos, eles vão enganar muitos. Não é poucos, não. Às vezes você vai uma igreja lotada com 100 pessoas lá, e o falso profeta enganando lá. Enganando lá. A palavra dessa daqui é séria, é forte. É uma palavra urgente que tem que ser pregada nessa hora final. Tem que ser pregada. Uma mensagem dessa, os falsos profetas têm que ser desmascarados através da palavra. Tem que ser dito isso nas igrejas, irmãos. Multidão e discípulo. Eu quero caminhar para o final aqui. A última coisa aqui. Multidão quer ser servida. Discípulo serve. E é o texto aqui que eu dei o início. Mateus 14, 19. Vamos abrir aqui para ficar melhor? Vamos abrir aqui para ficar melhor. Para a gente não citar nada errado aqui. Texto. Segure mais um pouquinho que eu já estou finalizando a live. E eu vou estar orando pela vida de vocês. Vão compartilhando aí, irmãos. Compartilhando. Tem que fazer isso, irmãos. A gente tem que pregar a palavra. E depois a gente ora, a gente intercede. Só que eu fico indignado. Tem pessoas que quer pregar 2 minutinhos de palavra e quer ficar 1 hora ali orando por revelação. 1 hora ali, irmãos. É um erro, irmãos. Isso é um erro. É desvalorizar a palavra. Olha só, Mateus 14, 19. Para me finalizar aqui, Mateus 14, 19. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí, e eu finalizo a live. Mateus 14, 19. Olha o que vai acontecer. Irmãos, Mateus 14, 19 é um contexto que Jesus vai multiplicar pães e peixes. E ali, Jesus, ao invés de servir, ele dá para os discípulos servir. E o que eu acho lindo é que a multidão está sentada recebendo e o discípulo está de pé servindo. Ó, Mateus 14, 19. Vamos lá para o texto. E tendo mandado que a multidão se assentasse, a multidão gosta disso, irmão, de ficar sentadinha, só recebendo. Jesus tomou 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, ó, e tendo partido os pães, deu para os discípulos, e os discípulos serviram a multidão. Aqui está também de uma diferença forte também. Aqui também é mais uma diferença muito forte que a gente consegue ver. Mais uma vez a gente vê o contraste entre o discípulo e a multidão. Jesus multiplica os pães e peixes,
Jesus dá na mão dos discípulos e fala: agora vocês servem a multidão. Aí de um lado a gente vê a multidão sentada e do outro lado a gente vê os discípulos de pé servindo a multidão. A multidão está sentada só recebendo e o discípulo está de pé compartilhando. A multidão está sentada só querendo ser servida e o discípulo está de pé servindo. A multidão está sentada só querendo bênção e o discípulo está de pé sendo um canal de bênção. E aí? Eu quero finalizar essa live dizendo: você só quer bênção ou quer ser um canal de bênção? Deus disse para Abraão: tu serás uma bênção. É Deus dizendo: Abraão, aonde você chegar, você é bênção. Quando você abrir a boca, você é bênção. No seu abraço, você é uma bênção. Você não vai precisar falar nada, só de você chegar, você é uma bênção. Quando você chega, o ambiente vai mudar. Tu serás uma bênção. Tu serás o portador da bênção. Mateus 14, 19, nós vemos a multidão sentada sendo servida e os discípulos de pé servindo. Mateus 14, 19, nós vemos a multidão sentada só querendo bênção e os discípulos de pé sendo canal de bênção. Vê se não é assim na igreja, irmãos, em muitas igrejas, um bando de gente sentado só querendo bênção e os discípulos lá lutando pela obra, servindo, enquanto tem gente que só vai na obra para poder querer bênção, tem gente que vai lá para ser o canal de bênção. Eu vou lá para profetizar, eu vou lá para orar, eu vou lá para interceder. Enquanto vai um bando de gente para descarregar peso, tem pessoas lá debaixo de oração e debaixo de vida com Deus. Claro, irmãos, que na igreja a gente vai buscar força. Tem que explicar, irmãos, porque às vezes, tomara que não tenha ninguém assim na live, tem gente que gosta de pegar uma coisa que a gente fala e distorcer. Claro que a gente também vai buscar força na igreja. Mas eu estou falando em relação de pessoas que querem ir com segundas intenções só atrás de bênção, 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 como esse povo aqui, que está sentado só recebendo e os discípulos de pé servindo. Eu estou aplicando nesse sentido, irmãos, porque aqui a palavra eu estou caminhando nesse sentido aqui, entre discípulo e multidão. Então eu estou pegando o texto e aplicando nesse sentido. Claro que a gente pode também aplicar esse texto também em outro sentido, amém? Deus abençoe a vocês. Vou finalizar essa live e salvar. Quem recebeu essa palavra, já quero estar orando pela vida de vocês. Discípulo é diferente, irmãos. Discípulo é diferente. Você pode ver, irmãos, às vezes você vê numa obra, isso é triste, irmãos, um bando de gente de braço cruzado, um bando de gente ali só sugando, um bando de gente folgada, irmãos, não quer abrir um culto, não quer pregar, não quer nada. Quando você quer dar oportunidade, não quer, só quer bênção, só quer vitória, inventa um monte de desculpa, irmãos. Enquanto você vê um monte de gente assim, você vê pessoas lá lutando, pessoas servindo. Porque discípulo é diferente, ele serve. Multidão senta para receber. Multidão que é bênção. Discípulo é o canal de bênção. Paulo vai dizer bem assim, 1 Coríntios 4, versículo 1. Irmãos, a carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 1, capítulo 2, ali, capítulo 3, se não me falha a memória, Paulo tem uma parte ali que ele fala bem assim para a igreja de Corinto: vocês são tudo carnais, vocês estão muito carnais. Porque na igreja de Corinto tinha grupo de Paulo, grupo de Pedro, grupo de Apolo, grupo de Jesus. Estava uma divisão terrível na igreja, irmãos. Muita carnalidade, muita divisão, muita contenda. Era um colocando Paulo lá em cima, era um colocando Pedro lá em cima, era um colocando Apolo lá em cima. Aí Paulo vai quebrar isso. E vai dizer bem assim na primeira carta, no capítulo 4, verso 1, para a gente fechar com chave de ouro. Paulo vai dizer bem assim: parem com isso. Vocês têm que nos considerar ministro. Essa palavra ministro no grego significa ruperetes. Ruperetes significa homens que naquela época que ficavam lá no porão de um navio, remando para que o navio viesse andar debaixo de chicotada. Eram os remadores de galés, os remadores de porão, os homens que ficavam lá no porão. Irmãos, há muitos anos atrás, antes de eu aceitar Jesus,
Eu já vi filmes. Você que está aqui nessa live, às vezes teve alguém que já viu um filme assim. Esses filmes aí de gladiadores, esses filmes aí daquela época antiga, você pode ver que naquela época os navios tinham um porão ali e os homens ficavam ali embaixo ali, ó, na parte de baixo, remando. Eles que botavam o navio para frente, mais de baixo, chicotada. Esses eram os ruperetes, esses eram os remadores de galés, esses eram os homens que remavam com as costas sangrando, mas o navio andava para frente. Mas o navio andava para frente. Aí Paulo vai pegar essa expressão, vai dizer bem assim, 1 Coríntios 4, verso 1, nos considere ruperetes, no grego. A palavra ministro, hoje em dia é uma palavra muito bonita, né, irmãos? Nós vemos lá no STF, lá os ministros, lá Alexandre de Moraes, aqueles homens lá. Hoje em dia os ministros, tem gente que fala bem assim, ó, tá vindo um ministro aí pregar. Ministro hoje até é uma palavra bonita, né, irmãos? Só que o ministro aqui que a Bíblia vai dizer é remador de galé, é remador que fica lá no porão tomando chicotada. É Paulo dizendo, parem de me colocar lá em cima, parem de colocar Pedro lá em cima, somos ruperetes. Meu face como na selva, somos os ruperetes, somos remadores que estamos ali embaixo no porão tomando chicotada, sangrando, mas a gente sangra para a obra andar para frente, mas a gente sofre, mas a obra anda, a gente vai perder a cabeça, mas a obra vai crescer. Aleluias! Olha a diferença de discípulo para multidão. Discípulo ele sangra, multidão não quer sangrar. Discípulo ele derrama lágrima, a multidão não quer. Aleluias, aleluias, aleluias. Aleluias, que maravilha, irmãos, que maravilha. Quem recebeu essa palavra aí, comente. Eu quero que antes de eu estar orando, quero que você comente aí. Tem 16 pessoas nessa live. Comente o que mais falou com você aqui nessa live agora. A parte, tem mais de 1 hora aqui de exposição de Bíblia. Eu quero que você venha falar o que mais te chamou a atenção nessa live, ou o que mais falou com você, uma parte dessa pregação que mais te marcou, que mais te trouxe uma lição, um ensinamento. Eu quero que você escreva aí. Não é possível, irmãos, mais de 1 hora de live você não conseguiu guardar e tirar nada de lição para a sua vida. Não é possível, irmãos. A palavra de Deus vai dizer que a gente tem que ouvir, guardar e praticar. Não adianta só ouvir, temos que guardar, irmãos. Temos que guardar. Temos que guardar. Temos que guardar. Comente aí, irmãos, comente aí. Comente aí. E no final do ministério de Jesus, quem que mandou crucificar ele? A multidão. E quem que sofreu? Os discípulos. Quem sofre é discípulo, irmãos. Multidão é sanguessuga. Quem que mandou crucificar Jesus? Vou repetir. A multidão. Quem que sofreu? Os discípulos. Quem que depois ficou com as portas trancadas? Os discípulos. E a multidão? Os discípulos ficaram com as portas trancadas sofrendo. E a multidão? A multidão não estava nem aí, porque é mais um milagreiro. Na mente da multidão é mais um milagreiro. É mais um exorcista aí que já se foi. A multidão faz assim, irmãos. Se você cair, a multidão não vai te ajudar. Mas o discípulo sim. Lembra de João que foi até a cruz com Jesus? Kamanassuribi, Kamanassewa. Eu te provo na Bíblia, Mateus capítulo 5, o texto vai dizer que os discípulos se aproximaram de Jesus. Você lembra lá no Getsemane, os discípulos foram com ele, irmãos, embora eles dormiram, mas eu estou aplicando aqui no sentido de estar com ele. Os discípulos estiveram com Jesus. Eu estou aplicando no sentido que eles sofreram. Você vê que eles sofreram, eles se trancaram dentro daquela casa lá, irmãos. Eles sofreram, a multidão não, ó. E a multidão é assim, se você cair, eles vão procurar outro. Discípulo não. Discípulo não. Discípulo ele vai dar continuidade como os discípulos deram. Eu estou aplicando aqui no sentido, vou repetir, no sentido de estar ao lado, no sentido de dar continuidade, no sentido de sofrer. Discípulo ele vai sofrer, irmãos.
Não tem como alguém falar que isso não está na Bíblia, que os discípulos não sofreram. Eles sofreram, irmão, sofreram. Sofreram tanto que em João 21, Pedro ficou tão chateado, porque Pedro falou, Jesus morreu, vou voltar a pescar. Aí os outros 6 falaram, nós também vamos. Isso daqui é frustração, irmãos, porque eles sofreram na mente deles. Aprendemos tanto com ele, ele falou tanta coisa, sentimos a falta dele, cadê ele? Mas aí o texto vai dizer que pela manhã Jesus se apresentou na praia e gritou, filhos, João 21:4. É Jesus dizendo, vocês podem estar me abandonando por frustração, por decepção, vocês estão me abandonando como pai, vocês me abandonaram como pai, mas eu continuo considerando vocês como filho. Filhos, lance a rede à direita do barco. Quando eles lançaram, houve um milagre extraordinário. Amém? Deus abençoe, quero orar pela vida de vocês. Deixa eu ver o que os pessoal estão comentando aqui. Temos que ser discípulo, quero ser discípulo e não multidão. Amém, que maravilha. Multidão que é bênção, discípulo que é o dono da bênção. Multidão que é bênção, discípulo também quer ser canal de bênção. Podemos acrescentar mais. Multidão se assenta, discípulo se levanta. Multidão te abandona. Multidão grita, crucifica. Discípulo se tranca dentro da casa e sofre. Mas a multidão que fez isso não viveu milagre. A multidão que tanto correu atrás de milagre, irmãos, não viveu os milagres que os discípulos viveram. Olha que forte isso, né, irmãos? Vale a pena ser discípulo. Vale a pena ser discípulo. Vale a pena ser discípulo. Eu quero olhar pela vida de vocês. Vão comentando aí agora, irmãos. O nome dos familiares. Vão comentando aí. O nome dos familiares. Comente aí, irmãos, o nome dos familiares.